Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando uma série de vídeos falando sobre o tema escatologia. Serão 10 vídeos com 10 tópicos específicos desse tema, escatologia bíblica. Eu quero começar aqui falando sobre introdução à escatologia. O que é escatologia? Escatologia, essa palavra escatologia, ela vem do grego, é a junção de duas palavras gregas, a palavra escatos, quer dizer fim ou final, e a palavra logos, que quer dizer dissertação, estudo, ideia, palavra. Unindo as duas coisas, nós temos o estudo acerca do fim, das últimas coisas. A escatologia, num aspecto mais geral também, lida com o estudo de profecias, tanto da primeira vinda de Cristo, como da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. No âmbito da escatologia, nós vemos dois tipos de escatologia, escatologia geral e escatologia individual. O que é escatologia geral? É o estudo dos eventos de abrangência mundial. Por exemplo, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não será um evento que ocorrerá apenas em um local, mas terá uma abrangência mundial. Então chama-se escatologia geral ou escatologia cósmica. A tribulação vai acontecer só em Israel? Não, em toda a terra. Então isso lida com escatologia geral. Existe também a escatologia individual, que é o estudo do que acontece com o indivíduo após a morte. Esse tipo de escatologia vai falar sobre vida após a morte, consciência após a morte, para onde a pessoa vai para o céu, vai para o seio de Abraão, o que é céu, o que é seio de Abraão, lida também com as questões relacionadas à ressurreição. Escatologia é um assunto muito importante que nós precisamos estudar. A palavra do Senhor, em diversas passagens, fala sobre o fim dos tempos. Por exemplo, 1845 referências fala sobre a segunda vinda do Senhor, sendo 1527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. De todo o Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 2 não falam de escatologia, que é Filemon e 2 João. Apenas 3 não falam de escatologia, que é Filemon, 2 João e 3 João. Então, essas passagens aqui, esses textos não falam de escatologia. Mas, então, veja o quanto é importante esse tema, porque nós temos aí diversas passagens que abordam o tema escatologia. Frequentemente eu ouço as pessoas falando assim, esse não é um tema muito importante, a gente precisa ganhar almas, pregar o evangelho, porque escatologia não é tão importante. Mas, na verdade, isso é uma falta de conhecimento da palavra do Senhor no geral. Por quê? Veja só, a cruz, ela é escatológica. A cruz, ela só se deu para dar cumprimento a profecias. Então, a cruz é escatológica. Lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo estava dando cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Então, quando eu falo da obra redentiva, eu estou também falando em certa parte da escatologia, porque nós temos que unir essas duas coisas. Eu gosto de dizer que existe cruz na escatologia e deve existir escatologia na mensagem da cruz. Um outro ponto também que é importante a gente compreender nesse aspecto da introdução à escatologia é que nós temos nas Escrituras algumas passagens bem curiosas acerca disso. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 46, versículo 9 e 10, lá diz assim, eu sou Deus e não há outro além de mim. Eu sou Deus que anuncia o fim ainda no princípio de todas as coisas. Então veja, Deus é um Deus que anuncia o fim no início de todas as coisas. Então, Ele é um Deus que quer que tenhamos conhecimento acerca das últimas coisas, porque Ele anuncia, Ele revela essas coisas ainda no princípio. Isso é muito importante. Eu quero, para finalizar, compartilhar com você aqui algumas consequências bíblicas por se estudar a escatologia. Ou seja, você que está me vendo, ouvindo essa mensagem, você pode parar para pensar e dizer assim, qual o aspecto prático do estudo da escatologia para a minha vida? Eu quero listar aqui pelo menos 5 aspectos práticos do estudo da escatologia. Consequências bíblicas por se estudar a escatologia. Número 1. O estudo de escatologia incentiva o nosso serviço na obra do Senhor. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, diz, amados, sede firmes e sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Lá em Apocalipse 22, verso 12, é dito, eis que cedo venho, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então veja, aquele que estuda escatologia,
ele é motivado a servir na obra do Senhor porque haverá um dia da recompensa do galardão. 2. Segunda consequência por se estudar esse tema. A profecia, ela consola e transmite esperança para nós que somos da luz. Nós que pertencemos ao Senhor, segundo 1 Tessalonicenses 5, verso 4 ao 11, nós temos esperança. Diz as Escrituras que nós não somos das trevas, nós somos da luz, logo nós temos esperança. Aquele que estuda escatologia, ele tem uma esperança, ele não está sem um sentido, sem um propósito. Ele aguarda a bendita esperança, que é a aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo. Uma terceira consequência por se estudar esse tema. O conhecimento da vida futura encoraja uma perseverança em meio aos sofrimentos e perseguições. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 5, versos 7 ao 11, que nós devemos ser pacientes e perseverantes até a vinda do Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio a provações e às dificuldades. Uma outra razão que eu quero pontuar aqui é que o estudo da profecia também vai transmitir para você uma consciência de eternidade. Sabe aquelas pessoas que pensam só no aqui e agora, que elas estão focadas apenas nas coisas desse mundo, as coisas dessa vida? Quando você estuda a escatologia, haverá um desapego. Você não será uma pessoa materialista. Paulo diz em 1 Coríntios 15, no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Se você espera apenas na presente era, você é um miserável, conforme o texto diz. Então isso mostra para nós que a nossa esperança não está limitada apenas ao aqui e agora, existe algo mais. Isso é a consciência de eternidade. E para finalizar, o estudo da escatologia transmite em nós, ou nos equipa a respondermos os zombadores que questionam acerca da nossa fé. Por exemplo, lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, Pedro é questionado com 3 argumentos dos zombadores. Os zombadores falam assim: número 1, cadê a promessa da vinda do Senhor? 2, desde os nossos antepassados que falam que o Senhor vai voltar e nada aconteceu. E número 3, a criação está como desde o princípio, não houve nenhuma mudança. Pedro, sabiamente e cheio da escatologia, responde: número 1, não é verdade que tudo está como desde o início da criação, não. Pedro diz assim: lembrem que houve já céus e terra e o Senhor destruiu pelas águas do dilúvio. 2, Pedro diz assim: o Senhor não demora, ele não retarda a sua promessa, ele só está dando tempo para que o número máximo de pessoas sejam alcançadas. E número 3, Pedro diz: os elementos irão se desfazer, as obras dos homens também serão desfeitas, e então o Senhor criará um novo céu e uma nova terra, nos quais habitarão a justiça. Então, que Deus abençoe você com essa primeira parte desse estudo da escatologia bíblica. Até mais.